Olá, meu nome é Andréa Ledo, sou psicóloga clínica com pós-graduação em psicanálise. Trabalho há 8 anos em consultório com atendimento clínico a crianças, jovens e adultos. E hoje, atendendo a um pedido da Federação da Sociedade Auxiliadora Feminina do Presbitério Aliança, nós vamos falar sobre depressão. A depressão é uma doença compreendida como um transtorno de humor, que pode ter níveis de leve a grave e é compreendida por um conjunto de sintomas. A pessoa com depressão, ela apresenta pelo menos um humor deprimido, uma fatigabilidade aumentada, ou seja, ela se sente com muita fadiga, muito cansada, tem dificuldade para fazer as coisas, e a perda de interesse e ou prazer nas coisas. Se uma pessoa apresenta 2 desses 3 sintomas, associado a mais pelo menos 2 de outros sintomas como os a seguir, aumento ou diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso, diminuição da concentração e atenção, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias ou atos autolesivos e ideias suicidas, uma percepção de menos-valia, de inutilidade, de culpa, associação desses sintomas, sintomas que são complementares, e também os sintomas predominantes, os principais, que são a fatigabilidade aumentada, a perda de prazer e interesse e o humor deprimido, formam um conjunto de sintomas que definem a depressão. A depressão ela é entendida como uma doença de causa multifatorial, ou seja, ela pode tanto ser causada por uma questão química, neuroquímica, com uma alteração nos níveis de serotonina, de noradrenalina, como também ela pode ser causada por questões dinâmicas, ou seja, as relações do indivíduo, momentos de crise, de mudança que se prolongam e que acabam alterando a forma como aquele sujeito entende a si mesmo na situação e que por vezes traz também alterações nas questões químicas, neuroquímicas. O que se percebe hoje clinicamente por meio de estudos é que na maioria das vezes a depressão ela tem um caráter dinâmico e somente em casos raros ela tem a ver com única e exclusivamente a questão neuroquímica e que ainda existem casos combinados de um caráter dinâmico e neuroquímico. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam acreditando que a depressão, por não ser algo muitas vezes somente químico, mas ter muito a ver com a nossa dinâmica, com a nossa forma de viver, com as relações que nós temos, as situações de crise e de mudança, muitas pessoas acabam acreditando que a depressão é algo de menor importância, que não precisa ser tratado, que se trata apenas de tristeza, que a pessoa simplesmente tem que perceber aquilo que é bom na vida dela e por isso deixar de ficar triste. A depressão é uma doença grave, que inclusive pode ser um dos fatores para o desenvolvimento de ideação suicida. Muitas pessoas que sofrem com esse problema, com essa dificuldade, com esse adoecimento em relação à ideação suicida, ou seja, com as tentativas e as realizações de suicídio, tem um histórico de depressão também. A depressão não é a única causa do suicídio, mas é uma das comorbidades, ou seja, das doenças associadas mais prevalentes. Por se tratar de uma doença de caráter muitas vezes dinâmico, as pessoas podem também se questionar se realmente é necessário um tratamento. Mas sim, como uma doença grave, potencialmente grave, a depressão precisa ser entendida como uma doença que necessita de tratamento. E o tratamento para a depressão, ele é tanto psicoterápico, um acompanhamento, um atendimento psicológico, um tratamento psicológico, quanto um tratamento psiquiátrico. Há casos mais leves em que somente o tratamento psicológico já oferece ao paciente um tratamento adequado para a depressão. Em outras situações, é importante que, junto ao tratamento psicológico, haja um tratamento psiquiátrico. Enquanto o tratamento psicológico cuida das questões dinâmicas do adoecimento da depressão, o tratamento psiquiátrico cuida das questões químicas do adoecimento da depressão. E aí você pode se perguntar, mas se na maioria dos casos há um caráter dinâmico na depressão, então por que utilizar a medicação? A medicação ela age sobre os sintomas. Ela busca auxiliar por meio do aumento dos níveis de serotonina, noradrenalina, por exemplo, a diminuição ou a supressão dos sintomas do transtorno de humor. Mas é importante que o tratamento medicamentoso e psiquiátrico seja associado
com um tratamento psicológico, psicoterápico, para que o paciente ele possa entender o que está ocasionando a depressão como resposta e também possa entender a melhor forma de lidar com isso. Seja ele se afastando dessa dinâmica adoecedora ou em casos em que isso não seja possível ou mais saudável, que ele possa modificar a forma de lidar com essa dinâmica, modificar a forma de lidar como ele vê a si mesmo nessa dinâmica e como ele vê a participação do outro também nessa dinâmica. Isso ocorre, por exemplo, nos casos de questões financeiras, questões de trabalho, questões familiares, relacionadas a filhos, a cônjuges, em que nem sempre é possível, pelo menos naquele momento, e também nem sempre é o saudável simplesmente extinguir a relação. Não quando estamos falando de relações tóxicas, mas muitas vezes nós acabamos entendendo relações que precisam ser ajustadas, relações em que nós temos também responsabilidade em como aquela dinâmica está sendo adoecedora, e nós acabamos confundindo isso com relações tóxicas, em que nós, mesmo tentando agir da maneira mais saudável, mesmo olhando para nós mesmos de uma maneira saudável e para a relação, existe ali um outro que não consegue fazer esse mesmo movimento, que não aceita procurar ajuda também e que por isso acaba mantendo a situação adoecedora. Isso é uma relação tóxica. Agora, as relações, elas trazem dificuldade, trazem sofrimento, isso faz parte da relação humana. Nós precisamos tentar desenvolver formas saudáveis de lidar com isso. Então, nem toda relação que traz sofrimento é uma relação tóxica, porque em muitos casos a relação traz sofrimento também por como nós nos colocamos e às vezes mais por como nós nos colocamos naquela situação e nos colocamos como indivíduo do que a outra pessoa que está envolvida conosco naquela relação. Às vezes, sem nós percebermos, nós somos as pessoas tóxicas da relação. Então é importante que por meio da psicoterapia o paciente tenha essa perspectiva e consiga olhar para identificar o que é dele e o que é do outro e dessa maneira entender se ele está sendo tóxico, se aquela pessoa está sendo tóxica ou se aquela relação está sendo tóxica por conta da forma como ambos lidam com a relação. Muitas pessoas têm medo de buscar ajuda profissional por diferentes aspectos. Os principais aspectos que nós identificamos, principalmente na nossa cultura, na nossa sociedade atual, estão relacionados ao campo social e interpessoal e ao campo da religiosidade e espiritualidade. Em relação ao aspecto social e de relações interpessoais, existe um medo do que as pessoas vão pensar, de como essa pessoa que busca ajuda vai ser vista pelas pessoas com quem ela se relaciona. E isso muitas vezes acaba impedindo com que a pessoa busque a ajuda profissional de que ela precisa e acabe não tendo a saúde mental e a saúde integral que ela poderia ter se buscasse por essa ajuda profissional. Frases como psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, isso é frescura, depressão, essa pessoa está querendo chamar atenção. Por que ela simplesmente não vê tanto de coisas boas que ela tem? Entre outras frases assim, geram dentro do indivíduo vergonha, culpa e um sentimento de menos-valia ainda maior do que a própria depressão ocasiona no sujeito. Isso faz com que as pessoas não procurem ajuda profissional para que elas não sejam vistas como fracas, fracassadas, como pessoas que tentam chamar atenção, ou seja, para que elas não sejam mal vistas dentro do seu próprio grupo de relacionamento interpessoal. E isso acaba gerando frases do próprio indivíduo adoecido de eu não sou louco para procurar terapia, eu não sou louco para passar num psiquiatra, o que acaba dificultando em muito a busca pelo tratamento e, consequentemente, fazendo com que as pessoas busquem ajuda quando elas já estão num grau de fragilidade, de adoecimento muito elevado. Da mesma forma, o segundo aspecto que eu mencionei antes, o aspecto da religiosidade, é um aspecto que impacta muito e por muitas vezes se torna uma barreira para que a pessoa busque por ajuda profissional. Isso porque existe um medo muito grande de que o tratamento acabe afastando a pessoa da sua religião, de que em determinadas religiões o tratamento, o contato, o refletir, o pensar faça com que a pessoa peque contra o seu Deus, com que a pessoa perca a sua salvação, entre outros medos que surgem relacionados à forma como esse indivíduo se relaciona com a sua própria religiosidade, que apesar de ser entendida como a mesma coisa, é diferente da espiritualidade do indivíduo. Esses são alguns dos exemplos que nós escutamos na clínica muitas vezes
de pessoas que demoram muito a vir procurar ajuda profissional e procuram somente no momento em que já estão bastante fragilizadas e que apresentam esses e outros medos relacionados às mais diversas religiões, onde elas acabam aprendendo por vezes que religiosidade e espiritualidade são a mesma coisa. E elas têm muito medo de que o tratamento possa interferir na sua religião e as afastar do seu Deus, daquilo que elas acreditam. Esses exemplos de percepção de religiosidade versus espiritualidade demonstram muitas vezes mais uma dificuldade do indivíduo de lidar com essas questões em relação à sua própria espiritualidade e religiosidade do que de fato um perigo real do tratamento à espiritualidade do indivíduo. A fé e a espiritualidade de alguém fazem parte de uma área muito importante para o desenvolvimento da sua formação e da sua saúde mental. É importante entender que a mente e as suas emoções fazem parte do seu corpo, fazem parte e são essenciais tanto quanto o coração, as palpitações, os sintomas emocionais e os sintomas psíquicos são como, por exemplo, sintomas como febre, coisas que informam ao indivíduo de que algo está errado e precisa ser consertado, precisa ser olhado, precisa ser modificado. Seja uma questão de alimentação, seja uma questão de sono, seja uma questão de medicação, seja uma questão de mudança totalmente da sua rotina, como sejam também questões a serem vistas psíquicas, questões psicológicas, emocionais, a forma e o comportamento de se lidar com o outro, de se olhar para si mesmo. São todas questões importantes para o desenvolvimento de uma saúde integral saudável. Quando nós falamos de saúde e espiritualidade, saúde e fé, é importante nós entendermos que compreender a nós mesmos, compreender as coisas, as situações e os movimentos que temos perante o outro e perante a nossa vida que tem nos adoecido, pode inclusive proporcionar ter uma relação mais leve, próxima e profunda com a sua própria espiritualidade, diminuindo por vezes até aquilo que você sem perceber imprime de você como sendo algo da sua religião, quando na verdade pode somente ser aquilo que você gostaria que a sua religião ditasse ou dissesse para validar o teu querer. O processo de adoecimento psíquico é algo que impacta muitas outras áreas da nossa vida. A partir do adoecimento psíquico, nós muitas vezes nos sentimos invalidados, nos sentimos incapazes, acabamos nos estagnando, não conseguindo nos mover, tendo dificuldade, muitas vezes nos impedindo de realizar até as mais simples tarefas, como levantar da cama, se alimentar, tomar banho e outras tarefas que não são tão simples, mas que eram extremamente possíveis de serem feitas, como cuidado dos filhos, tomar decisões importantes, nos impedem muitas vezes de permanecer nos nossos trabalhos, o que acaba implicando numa dificuldade financeira que pode piorar um quadro depressivo, por exemplo, ou um quadro ansioso. Então, tratar da sua saúde mental, tratar de temas como a depressão, que é uma doença e um transtorno de humor que impacta muito na vida do sujeito, é de fundamental importância para que você possa conseguir enxergar as coisas pautado na realidade. Mas há uma diferença entre tristeza e depressão, entre o acontecer desses sintomas uma vez ou outra na sua vida de maneira espalhada, esporádica e não todos juntos, e dependendo da situação que os traz, e a depressão em si, que é esse conjunto de sintomas que tem uma durabilidade de pelo menos 2 semanas seguidas, sem muita variedade na intensidade desses sintomas. A tristeza é um sentimento, é uma emoção que faz parte do ser humano. E em várias situações, como a perda de alguém querido, como a frustração por às vezes a perda de um emprego ou de não conseguir a promoção que se esperava, uma notícia triste que se chega, pode nos deixar com o humor deprimido, pode nos deixar por vezes, dependendo da perda, sem interesse de fazer alguma coisa naquele dia ou naqueles 2, 3 dias que se seguem. Pode por vezes nos fazer ter uma perturbação do sono, dependendo da situação que ocorreu. Mas a depressão, ela é muito mais do que isso. O adoecimento relacionado ao humor deprimido, que muitas pessoas definem como tristeza, é um adoecimento que causa esse conjunto de sintomas de uma maneira bastante constante, por pelo menos 2 semanas seguidas aí,
e que traz essa sensação incapacitante sem uma correlação direta com algo pontual. É uma coisa que você percebe que não passa e que quando passa, se ela é constante, dura essas pelo menos 2 semanas, elas volta dali a pouco com a mesma intensidade ou com uma intensidade maior e que você não consegue perceber uma causa aparente ou consegue perceber que está sempre ligado a algo que aconteceu já há um tempo e que você sente que não se explica você continuar tendo aqueles sintomas, tendo aquele sofrimento exacerbado em relação a algo que já passou há um bom tempo. Então, a tristeza ela faz parte de nós. A intenção em tratar a depressão não é extinguir a tristeza de dentro de nós, não é acharmos que nós não podemos sofrer ou que não devemos sofrer, mas é identificar quando isso está nos incapacitando, é identificar quando isso se torna recorrente, é identificar quando isso não tem uma relação causal com uma situação específica e muito intensa que acontece na sua vida. Então é importante que você perceba isso, que você identifique, que você se permita olhar para você e identificar que você talvez precise de ajuda profissional para lidar com aquilo que você não está conseguindo lidar sozinho, e não há problema algum nisso. É importante que isso seja feito. E o tratamento em si, psiquiátrico, que é o medicamentoso, psicoterápico, que traz essa reflexão, aí essa forma de diferenciação do eu e do outro, não vão ferir a sua fé, não vão diminuir a sua fé ou a sua espiritualidade, não vão ferir em si tudo isso, mas vão talvez te ajudar a perceber que há coisas que você precisa se aprofundar mais, que há coisas que você precisa olhar de uma maneira diferente, que talvez você precise aprofundar mais o teu relacionamento com a tua espiritualidade. Então, para encerrar, eu queria retomar alguns pontos muito importantes. A depressão é sim uma doença grave, é uma doença que pode causar morte sim. Se você conhece pessoas que passam por esse tipo de situação, que você percebe que se sentem assim constantemente, que apresentam essa sintomatologia, e você é uma dessas pessoas que diminui esse sofrimento do outro, olhando como se fosse algo pequeno, uma frescura, uma tentativa de chamar atenção, algo que afasta aquela pessoa de Deus, se você pensa que é pecado a pessoa estar se sentindo daquela maneira, ou que não é pecado ela se sentir daquela maneira, mas é pecado ela tentar procurar ajuda profissional para lidar com aquilo, reveja seus pensamentos. É algo muito grave, é algo que leva à morte. E se você é uma pessoa que passa por isso, olhe para si, analise se esses sintomas fazem parte da sua vida com frequência, juntos, com constância, e procure ajuda. É importante que você entenda que você está tratando da sua saúde integral. Tratar da sua saúde mental é tratar da sua saúde integralmente, é estar saudável para cuidar de si, cuidar dos seus filhos, fazer todas as suas atividades, entender até que ponto estão os seus limites também para fazer as atividades que você se propõe a fazer. Então repense, é algo importante. Não é algo que vai tirar a sua fé de você, não é algo que vai tirar a sua espiritualidade de você, mas é algo que vai te proporcionar estar saudável para poder olhar para a realidade como ela é e não a partir da lente daquilo que te faz sofrer. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter atendido ao pedido da Federação das SAFES, do Presbitério Aliança, e espero de fato que vocês consigam repensar, refletir a respeito de tudo isso, entender que é importante, é muito importante cuidar da saúde de vocês, seja por qual área, qual aspecto da sua saúde for, e que tanto o medicamento vai te auxiliar a lidar com os sintomas e principalmente a ter um pouco mais de força, de base ali interna para que você possa olhar para si, e que a psicoterapia, o tratamento psicológico vai te auxiliar a conseguir compreender, a conseguir pensar em formas diferentes, em olhar para si de uma maneira responsabilizadora, mas de autocuidado, sem se culpabilizar, mas entendendo as responsabilidades que você tem sobre a sua vida.
Existe responsabilidade sobre aquilo que fazemos, existem escolhas que nós fazemos. É importante que nós possamos, por meio do tratamento psicológico, por meio da psicoterapia, identificar aquilo que está sob o nosso controle e que a maioria das coisas não estão. E que isso também é muito bom, porque nós identificando aquilo que nos cabe controlar, que é como nós lidamos com aquilo que acontece conosco, como nós olhamos e enxergamos para aquilo que acontece conosco, nós estamos mais fortes para lidar com aquilo que nós não podemos controlar, com aquilo que não cabe a nós, com aquilo que às vezes não cabe a ninguém, mas sabermos lidar com isso da melhor maneira possível. Novamente, espero ter ajudado vocês e gostaria que vocês lembrassem, como diz uma psicóloga muito querida, que foi muito importante na minha formação, na graduação: se tem vida, tem jeito. Então procure ajuda profissional se você precisa.